Olá, eu sou o Leonardo e hoje falarei para vocês de um livro que vale muito a pena ler, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse livro, eu te convido a seguir comigo até o final desse podcast. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos e também deixar seu like, porque assim você nos ajuda a divulgar o projeto do canal Literatos Capital aqui no YouTube. Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir o seu exemplar dessa obra que vale a pena ler. A edição que eu estou utilizando neste podcast é da DPIA Editora, 11ª edição, de 2006, com tradução de Tomás Tadeu da Silva e Guacira Lopes Lobo. Falar um pouquinho primeiro sobre o autor, Stuart Hall. Ele nasceu em 1932, faleceu em 2014. Ele foi um grande teórico cultural, sociólogo e crítico, conhecido por suas contribuições no campo dos estudos culturais. Ele nasceu na Jamaica, mudou-se para o Reino Unido em 1951 para estudar na Universidade de Oxford. O Hall desempenhou um papel crucial na fundação do Centro de Estudos Culturais em Birmingham, que se tornou um importante espaço de pesquisa e debate sobre questões sociais e culturais. Sua carreira destacou-se pela abordagem de temas como identidade, raça, gênero, classe e globalização, e suas ideias influenciaram tanto a academia quanto o ativismo político. Os seus livros são referências importantes nos estudos, os estudos culturais contemporâneos, e o Stuart Hall é reconhecido como um pensador crítico e inovador, cujas essas contribuições interdisciplinares e análises críticas tiveram um impacto significativo no campo das ciências sociais. Bom, o livro está dividido em 6 capítulos. O primeiro, a identidade em questão. O segundo, nascimento e morte do sujeito moderno. O terceiro, as culturas nacionais como comunidades imaginadas. O quarto, globalização. O quinto, o global, o local e o retorno da etnia. E o sexto e último capítulo, fundamentalismo, diáspora e hibridismo. Falaremos brevemente de cada um desses capítulos e faremos alguns comentários sobre algumas passagens do livro. Bom, no primeiro capítulo, intitulado A Identidade em Questão, o Stuart Hall apresenta o declínio das velhas identidades, ou seja, ele aborda uma análise crítica das noções tradicionais de identidade em face das transformações sociais e culturais da pós-modernidade. Então, ele defende que existem 3 concepções de identidade, sendo elas o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. A primeira concepção é a visão essencialista, que afirma que a identidade é inata e fixa, baseada em características intrínsecas, imutáveis, como etnia ou biologia. O Hall sempre criticou essa visão, argumentando que ela ignora a influência das relações sociais e históricas na construção da identidade. Já a segunda concepção é a visão instrumentalista, que considera a identidade como algo estrategicamente construído para alcançar determinados objetivos políticos ou sociais. O Hall ele reconhece a importância dessa dimensão estratégica, mas ele vai alertar para não reduzir a identidade apenas a uma estratégia. E por fim, a terceira concepção é a visão de identidade como processo, entendendo-a como algo dinâmico, em constante transformação. O Hall enfatiza a natureza híbrida e fluida da identidade, destacando como ela é moldada por fatores culturais, históricos e sociais, além das escolhas individuais. Essas 3 concepções representam diferentes abordagens para compreender a complexidade da identidade cultural. Assim, ele finaliza o capítulo na página 13, defendendo que deve-se ter em mente que as 3 concepções de sujeito acima são, em alguma medida, simplificações. No desenvolvimento do argumento, elas se tornarão mais complexas e qualificadas. Não obstante, elas se prestam como pontos de apoio para desenvolver o argumento central deste livro. Bom, no segundo capítulo, intitulado Nascimento e Morte do Sujeito Moderno, o autor vai explorar as transformações da identidade na era pós-moderna. O Hall argumenta que, enquanto no período moderno a identidade era concebida como algo fixo e estável, a pós-modernidade trouxe uma desconstrução desse sujeito unificado.
Então ele discute como as mudanças sociais, políticas e culturais contribuíram para a fragmentação da identidade e como a multiplicidade de identidades e pertencimentos que surgem a partir de diferentes fatores, como gênero, raça, classe, sexualidade, né? E como que isso vai se relacionar com essa multiplicidade de identidades. O Hall também destaca a importância dos discursos e das práticas culturais na construção e negociação da identidade, e como as identidades se tornaram mais fluidas e flexíveis na era pós-moderna, desafiando as noções tradicionais de autenticidade e estabilidade. Na página 46, ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Ele diz assim: nesse capítulo, tentei, pois, mapear as mudanças conceituais através das quais, de acordo com alguns teóricos, o sujeito do iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno. Descrevi isso através de 5 descentramentos. Deixe-me lembrar, outra vez, que muitas pessoas não aceitam as implicações conceituais e intelectuais desses desenvolvimentos do pensamento moderno. Entretanto, poucas negariam agora seus efeitos profundamente desestabilizadores sobre as ideias da modernidade tardia e, particularmente, sobre a forma como o sujeito e a questão da identidade são conceptualizados. Seguindo para o terceiro capítulo, intitulado As Culturas Nacionais como Comunidades Imaginadas, o Stuart Hall ele explora como as identidades nacionais são construídas e mantidas por meio de narrativas e imagens compartilhadas. Ele vai destacar que as nações são construções sociais imaginadas, baseadas em símbolos e mitos que criam um senso de pertencimento coletivo, né? Ele vai discutir também como as culturas nacionais são produzidas e disseminadas através de práticas culturais, como a linguagem, os meios digitais, né, midiáticos, a música, e como essas representações simbólicas moldam as identidades individuais e coletivas. Ele também analisa os desafios enfrentados pelas culturas nacionais na era pós-moderna, onde essa globalização e as migrações também desafiam as noções tradicionais de identidade nacional. E sobre esse assunto, ele já na página 50, ele vai dizer o seguinte: as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que delas são construídas. Como argumentou Benedict Anderson em 1983, a identidade nacional é uma comunidade imaginada. E assim ele finaliza o terceiro capítulo. Então, no quarto capítulo, intitulado Globalização, o autor ele inicia questionando. Ele vai perguntar o seguinte: o que estaria tão poderosamente deslocando as identidades culturais nacionais no fim do século XX? Então ele vai fazer esse questionamento e logo depois, já na página 67, ele diz o seguinte: a globalização se refere àqueles processos atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado. Então, pessoal, ele aponta para um mundo conectado, que a todo tempo se alimenta de novas notícias, sem um tempo de absorção adequado, sendo sempre informações superficiais, né, que darão lugar a novas informações 5 minutos depois. Então ele vai apontar bastante para essa questão dessa absorção e desse tempo, né, que o tempo é muito mais acelerado, digamos assim. A interação de informações nesse processo, ele provoca alterações na consciência dos indivíduos na sociedade, porque quanto maior
a quantidade de informações e mais rápida a sua circulação, mais intensas e velozes vão ser também, consequentemente, né, as transformações. Então essas mudanças aceleradas, elas resultam em certezas que são mais instáveis, né, gerando uma sensação ampliada de incerteza diante do constante surgimento de novos modelos e de novos conceitos. Em consequência desse processo, surge o sujeito característico da sociedade contemporânea, que é fragmentado e com valores flexíveis, ou seja, o sujeito pós-moderno, como defende o Stuart Hall. Assim, a globalização, né, que é proporcionada pelos meios digitais de comunicação, elétricos, ela vai contribuir para a formação de uma identidade pós-moderna. Então ele vai finalizar esse capítulo escrevendo na página 76 assim: em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o global e o local, na transformação das identidades. As identidades nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares que representam o que algumas vezes é chamado de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento. Sempre houve uma tensão entre essas identificações e identificações mais universalistas. Por exemplo, uma identificação maior com a humanidade do que com a inglesidade. Esta tensão continua a existir ao longo da pós-modernidade. O crescimento dos Estados-nação, das economias nacionais e das culturas nacionais continua a dar um foco para a primeira. A expansão do mercado mundial e da modernidade com um sistema global davam o foco para a segunda. No capítulo 5, no quinto capítulo dessa obra, Global, o Local e o Retorno da Etnia, do nosso livro do Stuart Hall, ele vai abordar as interações complexas entre o global e o local na era da globalização. Ele vai explorar como as mudanças sociais, políticas e culturais provocadas pela globalização afetam a formação das identidades étnicas, e ele vai discutir a noção de etnicidade como uma construção social e também discutir como a globalização pode tanto fortalecer como desafiar as identidades étnicas. Ele também examina o papel da diáspora, da migração na formação das identidades étnicas e destaca justamente a importância de um entendimento dinâmico e fluido da etnicidade, que leve em conta essas complexidades da globalização e das conexões transnacionais. Já no capítulo 6, intitulado Fundamentalismo, Diáspora e Hibridismo, do livro do Stuart Hall, ele vai explorar as interações entre o fundamentalismo religioso, a diáspora, as diásporas no caso, e também sobre o hibridismo cultural. O Hall ele discute como o fundamentalismo religioso surge como uma resposta a essa globalização, e a sensação de perda da identidade cultural de determinados povos e sujeitos. Então ele examina as dinâmicas da diáspora, ele vai enfatizar como os deslocamentos populacionais afetam as identidades individuais e coletivas. Ele também vai abordar o conceito do hibridismo cultural, que emerge a partir dos encontros entre essas diferentes culturas, destacando como essas interações criam novas formas de identidade cultural. O autor ele vai analisar também, nesse capítulo, as tensões e os conflitos resultantes desse processo, buscando compreender ali as implicações para a sociedade contemporânea. Então, pessoal, esse livro ele vale a pena ler realmente, principalmente para as pessoas que têm essa afinidade com os estudos culturais contemporâneos e também os leitores de maneira geral, para entender um pouco mais sobre a nossa cultura contemporânea, pós-moderna, como ele chamava, mas também para entender toda essa dinâmica que a globalização e esse mundo interconectado trouxe, fragmentou as identidades nacionais e o que acontece a partir de toda esse bombardeio de informações, do mundo digital desse impacto mesmo que teve aí essa globalização, no nosso cenário atual.
Esses foram apenas alguns pontos discutidos no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall, e eu agradeço a sua companhia nesse podcast, espero que tenham aproveitado esse tempo aqui no canal Literatos Capital. Te espero nos próximos podcasts aqui do Vale a Pena Ler e te desejo uma ótima leitura. Até mais.